Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouco a respeito de uma característica das células, que é a característica de se multiplicar. Ou seja, quer dizer, está escrito aí na tela, né? Divisão celular. Então, elas se multiplicam e se dividem para gerar novas células. Antes da gente ver esse processo, vamos dar uma lembrada então. Então, aqui tem uma célula, né? Que a gente estudou bem rapidamente algumas estruturas. E no centro da célula, a gente tem o núcleo. Então, para vocês lembrarem, né, vamos dar um zoom. Aqui está o núcleo. E o que fica dentro desse núcleo são moléculas de DNA. Então, aqui tem um exemplo de molécula de DNA. Elas são moléculas muito longas. A gente vai estudar mais para frente como elas são, como elas se comportam, né? E para que servem. E acho que já tem a ideia de que o DNA tem as características que formam todos os indivíduos de qualquer espécie, né? Então, é uma molécula bem longa. Mas será que existe um DNA no corpo inteiro? Muitos DNA? Como é que funciona isso? Bom, cada núcleo celular, em cada célula, existem algumas moléculas de DNA. E isso vai variar de acordo com cada espécie. Ou seja, cada espécie vai ter um número de moléculas de DNA diferente, tá bom? E no DNA, é importante a gente frisar que existem vários genes. No caso dos seres humanos, a gente tem o total de 46 moléculas de DNA dentro de cada uma das trilhões de células que formam o nosso corpo. E como que esse DNA, então, ele fica dentro do núcleo da célula? Como eu já falei para vocês, o DNA é uma molécula muito longa, é uma cadeia enorme. Aqui só tem um trecho, né, do DNA. Esse trecho é composto por genes, né? Os genes são cada parte do DNA que vão traduzir numa proteína. Isso a gente vai ver em aulas mais para frente. Então, quando não estão em divisão celular, o DNA está todo enroladão, misturado, todos os cromossomos no núcleo misturados. Na fase da mitose, eles se condensam, cada DNA vira um cromossomo. Então, quando perguntarem a semelhança entre cromossomo e DNA, eles são praticamente a mesma coisa. A única diferença é que o DNA é o cromossomo todo enovelado, condensado, aqui como está nessa figura. Então, só para comparar, né? O DNA em fase de repouso ou não de divisão, eles estão todos abertos e misturados no núcleo, assim como esses novelos de lã bagunçados. E na hora da mitose, eles se condensam um a um, eu vou mostrar numa figura mais para frente, e aqui, para exemplificar, tem esse novelo de lã, que tem a lã que é muito comprida, compactada e organizada. Então, lembrando, cada gene, então, é um trecho de DNA ou de cromossomo, que vai ser responsável pela formação de uma proteína específica. Então, aqui, ó, tem uma foto de microscópio mostrando os cromossomos antes da divisão, antes da duplicação para a divisão. Então, esses são os 23 pares de cromossomos humanos, né? Ao conjunto de todos esses cromossomos, a gente dá o nome de genoma humano. Então, são 23 pares, ou seja, 23 tipos. Cada tipo carrega seus genes específicos, tá bom? E aí, temos 2 de cada tipo, então totalizando 46 cromossomos. Bom, então em cada núcleo celular, em cada célula somática, que é a maior parte das nossas células, são as células que estão no nosso corpo, a gente apresenta então 2 vezes cada tipo de cromossomo. Então, no caso dos humanos, nós temos 23 tipos, e então em cada célula somática a gente vai apresentar 46 tipos de 46 cromossomos no total.
Aí aqui tem uma tabela comparando para mostrar para vocês. Então, os macacos, no geral, tem 24 cromossomos, tipos de cromossomos, e 48 cromossomos no total. Então, o número haploide é 24, o número diploide é 48. O trigo possui 21 cromossomos, o número de haploide, e o número diploide é 42. A borboleta tem 190 tipos de cromossomos diferentes, totalizando nas células somáticas 380 cromossomos no total. O caracol possui 12 tipos de cromossomos diferentes, totalizando 24 cromossomos no total. Então, vai variando de espécie para espécie, certo? E lembrando que nos gametas de qualquer ser vivo, pode ser de plantas, vai existir apenas metade do número total de cromossomos, um de cada tipo. A gente já vai explicar o porquê. Então, voltando aqui, as células somáticas, então, são as células que estão na maior parte do nosso corpo, ou do corpo de qualquer ser vivo. Então, elas possuem 2 vezes cada cromossomo, são chamadas de diploide. E as células reprodutivas também são chamadas de células sexuais ou gametas, são as células que são responsáveis pela reprodução, pela fecundação de um ser vivo. Quando esse ser vivo faz a reprodução sexuada. Então, no caso dos seres humanos, quem são os gametas? Bom, o gameta masculino é o espermatozoide. Então, o espermatozoide é uma célula. E o gameta feminino é o óvulo. Então, o que acontece na fecundação? Eles vão se juntar e cada um desses gametas possui apenas 23 cromossomos. Então, eles são haploides. E qual a importância deles terem apenas metade do número de cromossomo? Vocês conseguem pensar? Bom, aqui um esqueminha de fecundação, bem rapidinho. A gente vai voltar nesse assunto mais para frente. Então, aqui a gente tem o espermatozoide trazendo 23 cromossomos e ele vai fundir no óvulo, no núcleo do óvulo. Então, na fecundação, apenas um espermatozoide fecunda um óvulo. Então, esses 23 cromossomos do espermatozoide vão se juntar com os 23 cromossomos do óvulo e irão, então, totalizar 46 cromossomos, dando a origem ao zigoto. O zigoto é a nossa célula inicial. Todos nós já fomos formados por apenas uma célula pequenininha, que já tinha 46 cromossomos. Então, a partir dessa célula vão ocorrer diversas mitoses. Então, o que é a mitose? Então, é um dos tipos de divisão celular, onde são formadas células clone, ou seja, células idênticas à célula inicial, às células de origem. Então, a cada célula que sofre essa mitose, vão ser formadas 2 células de conteúdo genético com o DNA igualzinho. Então, no caso do ser humano, se a gente pegar uma célula com 46 cromossomos, serão geradas 2 células com 46 cromossomos e assim por diante. E qual a importância e onde ocorre a mitose? Bom, a mitose acontece em todas as células e ela tem dois principais motivos para ocorrer. O primeiro deles, o crescimento de um indivíduo, de um ser vivo. Então, como eu expliquei para vocês, nós éramos no início uma célula apenas, uma célula inicial, o zigoto, e aí foram ocorrendo diversas mitoses até nos tornarmos o indivíduo adulto, que chega a ter quase 100 trilhões de células. Tem linhas de cientistas que variam entre 40 trilhões e 100 trilhões, mas, de qualquer forma, somos muitas células. E a mitose também tem a função importante de repor as células, porque enquanto a gente está vivo, essas células vão morrendo e se repondo, senão a gente desapareceria.
E outra questão, isso naturalmente. Outra questão, quando a gente sofre um machucado, esbarra a pele, essas células também têm que ser repostas. Então, essa é a importância da mitose, ela vai formar células iguaizinhas para a reposição também. No caso de morte ou morte celular ou de machucado. Então, voltando aqui à importância durante o crescimento de um indivíduo, vamos pegar então o exemplo do ser humano. Então, nós já fomos uma célula só, a célula zigoto, que começou a sofrer clivagens, ou seja, divisões. Então, 2 células, 4, de 4 para 8, de 8 para 16. E aí, essas células foram se dividindo, dividindo e multiplicando. Só assim que nós fomos crescendo. Então, desde o embriãozinho até formar o homem adulto. Então, como é que ocorre essa mitose, né? Lá dentro da célula, como que é observada? Ela tem diversas fases, mas basicamente, em etapas resumidas, o que ocorre? Então, vocês podem reparar, aqui a célula estava em repouso e tinha 2 cromossomos. Então, o número diploide, o número 2N dessa célula era 2, para ficar mais fácil da gente exemplificar. Então, não é a espécie humana. Quando essa célula começa a sofrer mitose, a primeira coisa que acontece, ela vai duplicar o seu material genético. Então, esse cromossomo, ele se multiplica e forma 2 cromossomos iguais, e esse outro cromossomo também forma 2 cromossomos iguais. Então, quando já houver a duplicação, essas células começam a aumentar de tamanho, o seu interior, e esses cromossomos começam a ser puxados para os polos. E então, depois que eles se reorganizam, essa célula começa a se dividir. Olha aqui, ela está tendo como se fosse um enforcamento e finalmente dá origem a 2 células que têm o material, se vocês compararem aqui com essa célula aqui, desculpem a descoordenação, o material igualzinho à célula inicial. Então, de uma célula com 2 cromossomos, a gente formou 2 células com 2 cromossomos cada, tá bom? E esse processo acontece milhões de vezes no nosso corpo por dia. Bom, então a aula de hoje é isso por enquanto, tá bom? Até a próxima aula e obrigada!